Esse bate-papo é pra quem quer subir de nível. Ou você traça a estratégia e a intenção, como a gente tem falado aqui, ou você vai ser engolido. Aí ela começa com a mão da pepeca dando gatilho, porque é um gesto obsceno. A adequação, ela existe. Então, qual é o lugar adequado pra regata? Vestir-se bem custa caro? Falar, o papagaio também fala. E se ele for bem treinado, ele até canta, e você nem canta. Fala, tropa! Começando mais um episódio do podcast do Sem Errar. Você que chega aqui pela primeira vez e não sabe o que é o Sem Errar, o Sem Errar é uma filosofia de vida que não visa uma perfeição, muito pelo contrário. Aqui a gente expõe a importância de errar sim, mas errar com cuidado, errar pouco, porque quando você erra pouco, você cresce. Eu sou o Leonardo Cunha, sou o host, e você hoje vai participar de um papo fantástico. O tema: tudo comunica. Sim, a maneira que você fala, comunica. A maneira que você se comporta, vai comunicar. E a maneira que você se veste? Não tenha dúvida, tá comunicando. E para isso, trouxe dois convidados especialistas. São muito especiais, fazem parte da minha vida. Eu estou muito feliz com eles aqui. Vou deixar eles darem um oi para você e depois eu vou apresentar um pouquinho deles. Everton Lima e Beatriz Mouta, muito obrigado, gente, pela presença de vocês, viu? Nós que agradecemos. Obrigado pelo convite. É uma honra que esse papo, de fato, possa ajudar a todo mundo que está em casa nos assistindo. Muito obrigada, Léo. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos começar essa conversa sobre tudo comunicar, sobre a imagem que é composta de vários elementos. Boa. Falando um pouquinho sobre o Everton, ele tem 37 anos, é casado com a doce Milena, é formado em jornalismo, tem MBA em comunicação estratégica, trabalha na área há 13 anos, dos quais, durante 10 anos, trabalhou na TV Record, lugar onde ele começou como estagiário e deixou a emissora como gestor. Hoje, ele é mentor de oratória e dedicando sua carreira a ajudar pessoas a transformarem sua comunicação e posicionamento. Everton, comunicar é difícil? Para mim, não. Comunicar é fácil, só que exige estratégia. Você não pode abrir a boca simplesmente como você aprendeu lá com a sua mãe, com seu pai na infância e acreditar que você está se comunicando de forma assertiva e eficaz. Você está falando. Mas para que você se comunique, você precisa de estratégia. Eu concordo plenamente. A gente vai falar muito sobre a importância da comunicação. E apresentando a Bia tem 35 anos, é casada com o Felipe Leal, mãe de um meninão de 8 anos. A Bia é formada em Direito na FGV, mas em 2019 ela decidiu fazer uma transição de carreira para consultoria e imagem e estilo. Há 6 anos, o seu foco é ensinar o reconhecimento do que é belo e ajudar pessoas a fazerem boas escolhas, independente de quanto tenham no bolso para investirem em suas imagens. Bia, é importante investimento? Muito, muito, muito antes de você ser ouvido, você é visto. Então, a vestimenta é um elemento, talvez um dos principais elementos que são percebidos assim que você entra. A primeira imagem é a que fica, né? Legal. Tem um efeito halo, né? Os 3 primeiros segundos já falam um pouquinho quem é você, né? A gente já tira uma conclusão. Então, como você se comunica e como você se veste já faz parte direto desses 3 segundos que as pessoas pegam. Sabe o que eu costumo dizer, Léo? Eu gosto de ser generoso. Tem um estudo que fala que são 3 segundos. Um outro estudo fala que são 7 segundos. E aí, em função da generosidade, eu somo. Eu te dou 10 segundos, 3 com 7. E ainda assim, eu acredito que 10 segundos é muito pouco para que as pessoas façam um raio-x de quem você é e meçam a sua personalidade, o que você faz, o que você carrega. Então, se você não se prepara para que nessa generosidade de 10 segundos você deixe uma boa marca... Exatamente. E aí? Exatamente. E a imagem, ela é composta de vários elementos que são percebidos inconscientemente.
E depois, para quebrar esse julgamento que foi feito de maneira inconsciente, é muito mais difícil. Leva Então, tempo. a roupa, a postura, a forma como você olha para as pessoas, se você olha nos olhos, se você apresenta segurança. Então, tudo isso compõe a sua imagem. O seu perfume, a forma que você anda, a forma como você se movimenta, tudo isso. Exatamente. Legal. Everton, eu queria começar te perguntando. Vamos lá. O que é e como ter uma boa oratória? Léo, oratória é estratégia. Para você se comunicar bem, como eu já disse, você precisa de estratégia. Não é abrir a boca e falar. Você precisa saber falar, como falar. Eu costumo dizer que está muito na moda o termo comunicação assertiva. O que é comunicação assertiva? É se comunicar com intencionalidade. Então, eu chego aqui, eu quero deixar uma mensagem sobre a importância da comunicação. Eu só terei atingido o meu objetivo se ao final desse episódio, quem está em casa nos assistindo, entender o que é oratória, entender o que é comunicação e por que você precisa investir na sua comunicação. Se lá no fim você continuar sem entender, sem ter a necessidade de buscar um profissional, não foi comunicação assertiva. Então, a oratória, ela é o conjunto de regras do falar bem. O conjunto de técnicas que me ajudam a falar melhor. Não é, mais uma vez falando, apenas sobre abrir a boca. Existe uma ciência por trás que me ajuda a comunicar de forma assertiva. Então, isso é oratória. E como ter uma boa oratória? Treinando. Não tem como ter uma boa oratória se não houver treino. A nossa ginasta, a Rebeca Andrade, ganhou algumas medalhas lá em Paris na última Olimpíada. E ela falou em entrevistas que ela treinava de segunda a sábado, 8 horas por dia. Nem o sábado ela se dava de descanso. Qual foi a consequência? Desbancou a número 1 do mundo num palco onde todo o planeta estava olhando para ela. Sem treino seria possível? Impossível, né? E aí eu já quero falar aqui para quem está nos assistindo. Eu quero ter uma boa oratória, mas eu não quero treinar. Não terás. Não terás. Eu concordo plenamente. Plenamente. É muito importante. Nada vence o treino, né? Exatamente. Em tudo Nada na vence vida, o né? treino. Bia, queria te fazer uma pergunta. Sim. Qual é o grau de influência da vestimenta, do estilo, da imagem na trajetória de um ser humano? Olha, a gente é completamente influenciado pelo meio. Então, as nossas escolhas, por mais que elas pareçam inconscientes e aleatórias, elas não são. A gente vem dali da nossa família, do nosso bairro, dos lugares que a gente morou, e isso vai construindo camadas. Sim. Quando a gente chega na vida adulta, é muito interessante que a gente tome consciência de como tudo isso nos forjou, como tudo isso nos moldou. E aí você passa... quando você tem as rédeas da coisa, você passa a decidir o quanto você quer manter daquilo que você, de repente, não escolheu, porque a gente não escolhe a casa onde a gente nasce, o bairro, a cidade, o que é ensinado pra gente, e o que você vai correr atrás. Eu acho que isso se conecta muito, né, com o seu assunto e tal. Então, você passa a ter a rédea. Então, a imagem, ela é essa junção da sua essência, do que você é, e de repente o que você realmente não vai conseguir se livrar mesmo que você queira, mas do que você decide ser. Então, a imagem tem essa importância de você conseguir transmitir de maneira coerente o que você tem por dentro, o que você almeja ser e o que as pessoas percebem de você. Então, essa coerência é muito importante para todas as suas relações. Primeiro, para a sua relação individual com o espelho, quando você olha no espelho e fala, não, essa aqui sou eu, essa daqui me representa, e as suas demais relações, o seu cônjuge, no seu trabalho, todos os ambientes que você frequenta, precisam ver essa coerência entre o que você é por dentro, as suas aspirações e como você se apresenta. Legal, legal você ter falado isso. E é interessante porque eu bato muito na tecla da importância de você ter um propósito e uma direção na sua vida, né? O foco desse podcast é muito para esse fim. Se você não tem direção e você não tem propósito, normalmente você também não sabe, inclusive, como se vestir e nem como se comunicar, né? Posso fazer um link já da nossa área de Claro. atuação?
É muito legal, concordo plenamente com o que a Bia trouxe. Em gênero, número e grau, perfeita na sua colocação. E aí, quando que os nossos assuntos se cruzam? Porque vamos pegar, Bia, uma pessoa que está nos ouvindo e vai levar ali na prática, na risca, o que você trouxe. E aí ela vai chegar nos ambientes bonita. Eu costumo dizer nas minhas aulas, treinamentos, chega grandão, não chega pequenininho, não. Se você entra num ambiente parecendo um franguinho, você vai sair parecendo um pintinho, humilhado. Então, Léo sabe, né? Léo conviveu. Então, vai chegar no ambiente, chega grandão. Tô com medo, deixa o medo dentro. Não sangra na frente de tubarão. Everton, como que eu sangro na frente de tubarão? Ai, eu tô inseguro. Ai, eu não consigo. Ai, eu não posso. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ó céus, ó vida. Se for sangrar, é hemorragia interna. Sim. Se for sangrar, é hemorragia interna, não deixa ninguém saber. Depois você se resolve, toma um calmante, não sei, extravasa como você quiser. Sim. E aí, quando os nossos assuntos se cruzam? Porque você precisa fazer exatamente o que a Bia disse, mas você também precisa tomar cuidado com a tua comunicação. Porque tem muitas pessoas que se importam muito com a vestimenta e de forma alguma eu tô dizendo que não deva. Só que quando a pessoa abre a boca, você fala assim, ó. Nossa. Ela tá impecável. Impecável. Mas quando abre a boca, parece que ela tá de chinelo de dedo, colar havaiano, camiseta e tá na praia. Incoerência. E aí eu tenho uma analogia, Léo, que se der tempo, depois eu explico sobre essa questão da incoerência. Eu abro os meus treinamentos, eu falo na minha palestra, porque essa analogia, essa ilustração, ela mostra muito e traz muita verdade para as pessoas o quanto essa incoerência grita. E grita muito mais do que as pessoas imaginam. Não, eu acredito completamente e queria te fazer uma pergunta. Você acha que falar bem é um talento inato? Não é. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que observar duas coisas, 2 pontos. E aí, você que está em casa, presta atenção nisso, porque eu tenho certeza que vai abrir tua mente. O que é um talento inato, Léo? É um dom. Sim. Você recebeu. É uma dádiva, é um presente. Esse talento inato, geralmente quando a gente fala de um talento inato, ele veio com você. Na tua cesta, quando você nasceu. Eu costumo dizer que quando a gente nasce, Deus arruma a nossa mala com os itens que são necessários para o cumprimento do nosso propósito. As filhinhas que a gente entra ali, exato. né? Você que é mãe, seu filho tem 8 anos. Sim. Você mandaria ele para uma colônia de férias, num lugar extremamente frio, com sunga na mala? Não. Deus não faria isso com você porque ele sabe o propósito que ele tem para tua vida. Então a comunicação, ela não é um dom, ela não é esse talento inato. Mas algumas pessoas, e aí eu preciso concordar, têm uma aptidão. E qual é a diferença de um dom para uma aptidão? O dom você recebeu, é teu, é um presente, é uma dádiva. O que é uma aptidão? É uma tendência a fazer aquilo de forma mais fácil. E aí, óbvio, você precisa treinar a sua tendência para que você tenha, de fato, uma habilidade treinada e pronta para usar todas as vezes que forem necessário. Aquela discussão entre o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Se o talento vence a técnica e tudo mais. Exatamente. Legal, legal. Trazendo para o lado da vestimenta, por que as pessoas têm tanta dificuldade com vestir-se bem, saírem da zona da massa? Tipo... Para homem, falando, vou botar uma calça jeans, vou botar um tênis, uma camisa com uma marca mega estampada e eu tô igual a todo mundo. Ou a camisa de time. Né? Competição difícil ali. Bom, são alguns fatores que integram essas escolhas. Como eu falei no início, a gente é fruto do meio e... A gente tem que concordar que a maioria das pessoas, ela tá vivendo nesse piloto automático. Ela tá preocupada em colocar o filho na escola, chegar a tempo no trabalho, ver se vai conseguir fazer a comida à noite. Então, é uma vida muito, muito corrida. E nós não somos acostumados a apreciar o belo, nós não somos acostumados a entender o que é proporcionalmente harmônico. Nós não somos ensinados a isso. Quantos de nós cresceram numa casa, de repente, assinada por um arquiteto? Quantos de nós fomos expostos às artes? Quantos de nós tivemos a oportunidade de viajar
sabe? Então, tudo isso vai integrando. Então, os meios que a gente vive, não são todos aqui no Brasil, mas são meios em que essas coisas não são tão valorizadas. Então, tem esse ponto das pessoas só reproduzirem o que as gerações anteriores vão fazendo. Então, meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim, então eu automaticamente... Piloto automático. Automaticamente reproduzo não só a vestimenta, mas o palavreado, a música que se ouve. É muito difícil quebrar rodas, quebrar ciclos. Crenças. Muito difícil, crenças. E tem essa questão de as pessoas acharem que a casca não importa, o que importa é o que está por dentro. Então, é até uma falsa sinalização de virtude. Ai, não, porque tem todo um viés do cristianismo, de várias coisas. É uma crença limitante. Se eu fizer isso, eu tô até pecando. Exato, porque a vaidade... Então, como é que você demonstra que você é humilde, né? Porque aqui é ruim você se apresentar grandão, né? Como você falou. Então... Tem todos esses fatores que vão perpetuando essas más escolhas. E tem a preguiça também. As pessoas têm dificuldade, preguiça de saírem das suas zonas de conforto. É fácil, e você treinar algo novo, você treinar a oratória, você treinar uma forma diferente de se vestir, no início é desconfortável. É desconfortável. E você mantém por quê? Porque você tem um propósito, porque você tem um alvo. E aí, depois, com o tempo, aquilo vai ficando um pouco mais fluido, um pouco mais orgânico, e assim você vai subindo a sua régua, subindo o seu sarrafo. Então, tem esses elementos que, infelizmente, atrapalham bastante as pessoas. Sim, eu concordo plenamente. Tem muito a ver com a crença, né, que a gente tem. E você falou um ponto que é interessante, dá trabalho. Dá trabalho. Porque depois que você começa a entender a importância da vestimenta na sua imagem, você fala, cara, eu tenho que estar o tempo todo atento. Uhum. Aqui, para vir pro podcast hoje, eu falei, cara, peraí, eu tenho que estar... Na cartela. Na cartela, inclusive. Porque, sim, ela entra na minha mente, de verdade, gente. Quando eu vou lá no meu closet para poder... O que eu vou vestir hoje? Eu falo, cara, a Bia já me falou que isso não pode, isso não devo, isso não devo, isso não devo. Peraí. Mas é muito bacana, porque é a demonstração clara do conhecimento que você adquiriu. Por isso que eu falo muito pra você, não abra mão de buscar conhecimento a todo instante, porque sim, a maneira que você está se vestindo está abrindo portas, a maneira que você está se comunicando, que você está falando, os gestos que você está fazendo, está comunicando, concorda? Super. Tem que ter coerência, tem que ter alinhamento, tem que ter intencionalidade. Aí eu volto para a comunicação assertiva. E, gente, e tudo isso tem que ser trabalhado. Por quê, Léo? Que muitas pessoas se destacam no mercado de trabalho. Em grandes empresas, como você leu aí na apresentação, eu vim de uma empresa muito grande, com muitos colaboradores, uma empresa muito conhecida. Por que tem os marqueteiros? Por que eles existem até hoje? Porque são pessoas que nem têm tanto conteúdo assim. Nem dão conta do trabalho tão bem assim, mas elas falam de uma maneira que quem dá conta do trabalho, quem tá fazendo, quem tá levando nas costas, não fala. E aí, na hora da promoção, quem sobe? Quem soube se vender. Quem soube se vender. Porque tá alinhado, porque tá adequado, porque teve intencionalidade. E aí você tá nos assistindo num papo como esse e você tá achando que comunicação você não precisa, porque você já sabe falar. Você não precisa se vestir, não precisa de uma consultoria, porque, eu já sei me vestir, meu guarda-roupa tá cheio de roupa. É só botar ali uma calça jeans com uma blusa e tá tudo resolvido. Então, o que eu penso que nesse início a gente já tem que deixar muito decidido, muito definido esse bate-papo é para quem quer subir de nível. Se você não quer subir de nível... Léo, desculpa falar isso pra sua audiência. Troca de vídeo. Sabe por quê? Fantástico. Amigo, porque é propósito. Sim. A gente não tá aqui gravando, investindo o nosso tempo. É propósito de vida. Então, se você quer subir de nível, se hoje você escolhe ficar 1% melhor, falando pra câmera do meio pra pegar aqui, 1% melhor sem errar, você tem que entender. A vestimenta da Bia faz parte, a comunicação e a oratória que o Everton treina e ensina faz parte, para que você tenha uma estratégia. Quem tem estratégia chega longe. Quem não tem estratégia está no gerúndio. O que é o gerúndio?
tentando, pensando, planejando, alcançando, né? Sempre futuro, Tudo no né? ando, mas nunca consegue. Sim. E aí a pessoa que tem estratégia conseguiu. E não vai chorar com seu gerente não, tá? Ah, mas fulano foi promovido, a culpa é sua. Sim. É Sim. fantástico. Eu falo muito isso com o meu time de vendas. Ei, às vezes você tem dificuldade com o processo, você tem dificuldade ali no tete-a-tete com o cliente, mas quando você domina técnicas como persuasão, como fazer uma boa abordagem, como ter uma técnica de acolhimento, você consegue abrir portas Muito. em qualquer lugar, né? Muitíssimo, sem dúvida, Léo. Ó, aqui, enquanto eu estava falando, na minha última fala, eu fiz uma substituição muito simples. Que quem nunca estudou nem sabe o que eu fiz. Mas eu poderia falar assim, eu acho que esse assunto aqui, eu não acho. Eu penso, eu tenho certeza. Eu posso provar que... Porque quem acha, vive no achismo. Uhum. Você tá entendendo? Então, quando você fala de persuasão, de comunicação persuasiva para vendas, você precisa fazer substituições. E só faz substituição quem tem propósito. Sim. Quem quer subir de nível. Sim. Se você não quer, continue aí na zona de conforto. Eu ouvi recentemente uma pessoa falando que decisão vem de cisão, vem de cortar. Exatamente. Vem de você tomar uma decisão que vai gerar um desconforto. E eu noto, a cada cliente que eu atendo, que as pessoas inicialmente têm um pouco de medo dessas regras até, vamos falar assim, essa palavra mais dura, mais rígida. Ai, eu vou perder a minha espontaneidade, a minha Eu vou perder minha essência, eu ouço muito tal, isso. E depois, se eu modular a forma que eu falo ou a forma que eu me visto. Mas eu gosto de falar uma frase que depois as pessoas entendem mais, que é restrição à liberdade. O que significa isso? Significa que quando você escolhe os caminhos pelos quais você vai seguir, você naturalmente vai se sentir restrito. O Léo falou, ele abre o guarda-roupa, a minha fala tá dentro da mente dele, Sim. E aí ele vê, não, isso daqui não vou combinar com isso, essa calça aqui não está com a bainha feita, ainda não tenho como usar e tal. Isso é uma restrição, mas é uma restrição que causa uma liberdade lá na frente. A liberdade de ele saber que ele está bem apresentado, que ele está coerente, que ele realmente vai atingir o propósito almejado. Então, quando a gente vive livre demais, e esse pensamento não fui eu que cunhei, obviamente vem lá dos filósofos, Kant e tudo mais, desde lá de trás o pessoal já percebia isso, que na verdade você acha que é livre para falar do jeito que quer, para comer o quanto quer, para vestir do jeito que quer, mas isso te aprisiona, no fim das contas. Uma frase que combina muito com isso é que a liberdade é uma prisão dourada. É muita liberdade. Sim. E você acaba ficando preso porque você não sabe o que fazer. Se você tem 10 caminhos para você percorrer, mas você sabe que você tem que ir em 3, é o que você trouxe. A restrição vai te ajudar. Exatamente. Porque 7 você já evita. Exatamente. Agora, se tá tudo livre, tudo pode, 10 caminhos, acabou. Para onde que eu vou? Exatamente. Legal. É exatamente isso. E é interessante porque é o seguinte, existem 3 tipos de pessoas. As que não sabem e por isso erram. As que sabem, mas não aplicam, logo elas não sabem. E as que sabem e aplicam, logo elas avançam. Bia, quero te fazer já uma pergunta. A pessoa que está ali agora assistindo, caramba, é verdade, mas e aí? Como saber se eu me visto bem ou não? Pergunte para uma criança, brincadeira. Você se vestir bem ou não depende realmente dos lugares que você frequenta. Então, você precisa aprender a primeiro identificar realmente a sua essência e aonde você quer chegar, como você quer ser percebido, e também a adequação aos ambientes que você vai. Então, não é porque você tem o seu estilo que você pode ir a um casamento de qualquer forma. Então, buscar conhecimento, se você não tem nenhum, se ninguém te ensinou isso, é imprescindível, porque você acha que você está se vestindo muito bem, mas na verdade você não tá, porque a régua normalmente do meio em que você vive, a baliza ali que você tem, costuma ser muito baixa, Então,
buscar o conhecimento, começar a procurar novas referências, realmente ampliar o olhar para você começar a se comparar. Hoje em dia, parece que é proibido se comparar, né? Não, porque você não pode se comparar, como se comparar fosse a pior coisa do mundo. Comparação inerente do ser humano, né? Primeiro, é inerente, e segundo, é se comparar com maturidade, com, né, ali com as devidas ressalvas e tal. Não vou me comparar com uma pessoa completamente fora de uma adequação ali com a minha vida. Então Tem que ter uma coerência tem até que ter pra uma você comparar. coerência, exato. Então você precisa minimamente se esforçar para isso. Mas você vai começar a comparar, a se comparar com pessoas que você admira. Poxa, tal pessoa ali, ela se apresenta de maneira bacana. O que ela faz diferente? Quais são os lugares que ela frequenta? Vou buscar as referências, seja pessoa pública, seja até uma pessoa conhecida. Às vezes você frequenta, de repente, uma congregação, alguma coisa assim, e tal pessoa te chama a atenção. O que essa pessoa faz de diferente? Então, não adianta. Você precisa correr atrás para você se situar aonde eu tô aqui e aí você traçar uma estratégia para as mudanças necessárias para o seu objetivo. Legal, E legal. não é difícil, sabia, Léo? Sabe por quê? A maioria das pessoas, como a Bia trouxe, tá aqui com a régua lá embaixo. A maioria da população vive na mediocridade. E, infelizmente, as pessoas pegam essa palavra e levam para um pejorativo. Mas é o quê? É média. Média. As pessoas estão aqui na média. Então, para se destacar, se você fizer um pouquinho, Diferente. você já se destacou. Sim. Exemplo, você que está ouvindo esse podcast aqui, o que você fez para melhorar a sua comunicação até hoje? O que você fez para melhorar a sua vestimenta até hoje? Exatamente. Se a resposta foi nada, você tá aqui, Média. ó. Tá E na ainda média. existem médias mais altas e médias mais baixas. Exatamente. Então, como até o Léo pontuou, ele falou, os homens e tal. Os homens tendem a ter uma preocupação ainda mais baixa com a questão da vestimenta. Não sei se é assim também com a oratória. Quais são os dados Os da homens oratória. estão reagindo Estão um pouco não, mais. estão Eles reagindo estão mais Mais do que as mulheres? Mais do que as mulheres. É? É porque é como se os homens, eles nunca tivessem se preocupado com o falar. Aham. E aí a mulher... Naturalmente, a mulher já fala mais do que o homem, né, Ah, Léo? sim. Então rola essa brincadeira. Sim. A mulher fala mais do que o Sim. homem. Então, como falar é uma habilidade, ela acaba desenvolvendo mais do que o entendi. homem. E aí, agora, o homem tá percebendo que a comunicação tem que ser estudada. Entendi. E agora eles estão começando a correr atrás. Entendi. Mas realmente, então tem, na área da imagem, os homens estão reagindo também, mas ainda é uma porcentagem menor em relação às mulheres. E ainda os lugares também tem essa questão das médias. Então, depende de como cada cidade se apresenta culturalmente, o que isso leva as pessoas. Então, falando do Rio de Janeiro, que é onde a gente tá, é uma cidade muito quente, é uma cidade que tem a influência ali da praia, tem essa cultura muito solar, muito festiva, e isso impacta diretamente na forma como as pessoas se comunicam, se apresentam, se vestem, e assim, a régua é subterrânea. Deixa eu falar uma coisinha aqui, rapidinho. Nem existe régua. Quebrou. Ai, que bom, não vou ser Olha só. cancelada sozinha. Não, eu não uso mais regata, é muito difícil. Todas as vezes que eu estava lá com a Bia, na consultoria Bia, Léo, Regata, vamos repensar. vamos repensar, ditando. Vamos repensar. Não é que é verdade? Mas é, porque a adequação, ela existe. Então, qual é o lugar adequado para regata? Para beira da piscina, para beira-mar, é para isso. Fora isso, vamos evitar axila exposta? Não tem uma necessidade. Não tem uma necessidade, não tem um porquê, não cumpre um propósito. Ai, mas eu malhei, mas o meu braço, ninguém liga. Só importa pra você. Bacana que você tá com shape em dia, mas... Verdades que você vai ouvir nesse episódio. Mas é isso, mas é isso. A axila não tem necessidade, não tem. Mas para não parecer que só a Bia que me marca, esse aqui também me marca muito. Quer um exemplo? Essa semana eu bati um papo com uma diretora nossa, que sempre que ela ia fazer alguma apresentação, ela sempre fazia qual o gesto, Everton? Ai, meu pai, aquele? Aquele. Esse aqui, ó. Ah! A mão da pepeca. Não tenho, porque eu não tenho A feito. terrível eu não e fiz. temida mão da pepeca, Léo.
Amanda Pepeca. Ela. E toda vez que o time parava para poder ouvir uma orientação, ela sempre fazia. E eu, cara... Eu abaixando a minha mão aqui automaticamente, eu acho que eu não fiz. E eu pensando, como é que eu vou falar isso com ela? É difícil. Porque é meio desconfortável, né? Falei, cara, eu preciso falar. Eu preciso transbordar isso. Falei, deixa eu te falar. Olha. Chega aqui, olha, cara, você fala muito bem. Você se comunica muito bem, o seu gesto. Mas quando você lança essa, você ativa uma série de gatilhos. Não é? Chamados quinta série. Exato. Sim. Mas E ela reagiu bem? reagiu bem. Ela falou, Que nossa, bom. sério? Que não bom. acredito. Nossa, eu vou me policiar de... Falei, cara, faz parte. Não, Mas quinta nada. série ou não, mas ativa. Mas vamos não? explicar pra galera Sim, o porquê. importante. Vamos Por lá. favor. Costumo dizer que depois que eu falo isso, e quem ouve vira um fiscal de pepeca. Por quê? Porque onde você viu, você lembra da minha voz. Tô mentindo, Léo? Não. Como que funciona? Muitas pessoas não fazem oratória. Então elas não sabem o que fazer com as mãos enquanto se comunica. Tá numa reunião, tá numa palestra, tá numa apresentação, eu boto a mão aonde? Mão no bolso, mão pra trás. E aí, começou a rodar na internet... Vou guardar essa opinião, não vou falar. A mão da pirâmide, que gera autoridade, gera imponência, gera poder, dominância, e eu não discordo. Gera mesmo. Olha aqui. Olha como é que a pessoa arma a postura para fazer a mão da pirâmide. Mas qual é o problema? O problema é que a pessoa pega a dica da internet, mas não tem o gerenciamento de quem deu a dica. Que gerenciamento das emoções? E aí ela tá muito nervosa naquela apresentação e lembra, vou fazer a mão da pirâmide que eu vi na internet. Aí na cabeça dela, ela tá fazendo a mão da pirâmide, mas o nervosismo tá tão grande que ela tá entregando a pepeca. Ela vira a mão, ela não percebe. E aí ela tá fazendo um gesto que é pejorativo. É um gesto obsceno. É um gesto quinta série. Everton, algumas pessoas me falam assim... Que maldade na sua cabeça. Você ficar pensando isso. Joga assim no Google, olha. Médicos que foram processados por fazerem gesto obsceno em faculdade. Você vai ver algumas... Sério? Algumas notícias do G1. Gente. Não tô falando do portal da Perereca do Brejo no Amazonas, não. Tô falando do G1. Tô falando de mídias de referência, com jornalistas de credibilidade. E você percebe que, de fato, é um gesto que não tem que estar na comunicação. Então, pegando o teu exemplo, uma diretora se apresentando para uma equipe e tá aqui, ó, fazendo a mão da pepeca. Por que isso não é legal? Porque, como eu já disse... Por ser um gesto obsceno, é o ponto número 1. E ponto número 2. Léo, a gente vive hoje uma epidemia de pornografia. É verdade. É verdade. Epidemia. Então vamos pegar esse exemplo ainda. Ela tá falando para uma equipe de 30 pessoas. Das 30 pessoas, tem 18 homens. Dos 18 homens, 7 são viciados em pornografia. Aí ela começa com a mão da pepeca dando gatilho, porque é um gesto obsceno. Então, do público dela, 7 homens já saíram do que ela tá entregando de conteúdo e já estão pensando, e quando eu chegar em casa, eu vou dar uma olhada no site. Exatamente. Quando eu chegar em casa, eu vou dar uma olhada no site de novo. Então, por isso que eu falo que comunicação é estratégica. Comunicação é estratégia, na verdade. Você tem que ter estratégia para falar. E fazer a mão da pepeca, fazer este gesto obsceno, não vai te ajudar. Então, primeira dica que você já vai pegar desse aqui para agora. Próxima reunião que você fizer, lá na tua empresa. Próxima apresentação de time. Ah, mas o que eu vou fazer com a mão? Aí você marca um treinamento comigo que a gente resolve. Mas a pepeca, amigo, você já não vai botar ela aqui porque não é lugar pra ela. E eu acredito que ainda traga um pouco de amadorismo. Porque se a pessoa está fazendo uma apresentação, tem talvez um cargo de liderança e ela não sabe exatamente o que fazer, ou até faz algo assim, uma pessoa que está mais ligada já faz uma leitura de imagem nesse sentido. E quando a gente falou da quinta série, nossa, mais que mente poluída e tudo mais, infelizmente, o mundo não é o que a gente quer. Sim. O mundo é o que ele é. Então, ou você traça a estratégia e a intenção, como a gente tem falado aqui, ou você vai ser engolido. Nesse caso, sai do mundo. Ou, nesse caso, as pessoas ali, por um motivo X ou Y, já saíram
já perderam o foco no que essa pessoa tá falando. Se a sua vestimenta não tá de acordo, ela também tira o foco. E aí a sua mensagem não chega de maneira tão eficaz como deveria chegar. Eu gosto de dar um exemplo muito clássico de uma pessoa que é conhecida e tal, que é aquela... jornalista, a Ilse Scamparini, que dá as notícias lá de Na Roma, Itália, né? na Itália e tal. E ela é muito loura, muito clarinha, e ela sempre tá nos telhados, de roupa muito escura, o pessoal brinca que ela é vampirona e tal. E recentemente, quando aconteceu a morte do Papa, ela foi dar a notícia e ela tava com uma armação de óculos tão pesada, tão escura, tão grossa pra a beleza dela, que não harmoniza, que tirou o foco. Eu queria prestar atenção na notícia e eu não conseguia. O tamanho desequilíbrio que havia entre algo que tá no rosto dela, que para uma jornalista, ela precisa deixar a mensagem fluir, e eu não conseguia prestar atenção. Na época eu até abordei isso. Então não é que você vai ser, oh meu Deus, eu não posso mais usar ali os óculos que eu quero, mas você precisa ser intencional. É a ocasião. A ocasião, exatamente. E dentro da TV, trabalhei em TV por mais de 10 anos, isso é uma regra. Nada pode chamar mais atenção do que a notícia. Então, uma repórter, uma apresentadora, não pode usar um brinco que chame muita atenção. Infelizmente, as coisas estão popularizando, né? Hoje em dia tem apresentadoras aí que usam roupa de popozuda, mas deixa isso pra lá. Meu Deus. Deixa isso pra lá. Se você zapear aí na hora do almoço, você vai entender. Mas deixa isso pra lá, pelo amor de Deus, não vim causar polêmica. Mas o fato é que nada pode chamar mais atenção do que a notícia. Por quê? Porque o propósito do repórter é reportar um fato. Se eu vou reportar um fato, mas tem algo em mim que está chamando muito mais atenção, eu deixei de cumprir a missão. Exato. O fato não está sendo reportado, mas é o meu óculos que está chamando mais atenção. Só para pontuar, isso não foi uma crítica a ela, inclusive ela é maravilhosa, mas algo que pode parecer inofensivo, como uma armação de óculos preta. Atrapalhou ali, porque para coerência da imagem dela, não é aquele modelo e aquela cor que mais favorece e some na beleza dela. Então é só um detalhezinho de como a sua comunicação... É só um toque de brother. Só um toque, né? Eu sei que você tá achando que muita coisa aqui é exagero, mas não é. Inclusive, eu adoro um exemplo que você sempre traz, né? Que é o seguinte, quando você começa a comunicar... Você tá como se for uma barca saindo de Niterói. Isso, exatamente. Com destino ao Rio de Janeiro, né? Uhum. E aí você tem 100 pessoas. Se você não comunica certo e você tem esses erros que aos seus olhos parecem pequenos, mas não é. Essas pessoas vão caindo, né? Exatamente. E quando você chega... Exatamente. Se você vai comunicar, você tem um propósito. É como uma barca que sai do Rio para chegar a Niterói. Tem um propósito. E aí imagine que tenha... não vamos botar aquela barca tradicional, não. Vamos botar um barquinho com as pessoas sentadas assim na borda do barco com seus botezinhos. Então vamos botar que é um barcão com 100 pessoas sentadas à volta do barco. O propósito é que você leve 100 pessoas do Rio para Niterói. Se você vai fazer uma palestra para 100 pessoas, o propósito é que você leve a sua mensagem, o seu conteúdo para 100 pessoas. E à medida que você vai errando, dando gatilho de pornografia para um, gatilho de ansiedade para outro. Como assim, Everton? Tudo isso você faz sem perceber. Cabelo, né? Gente, cabelo, quando você tá ali, ó. Exatamente. Aqui, ó. Aprendi muito, eu tô aprendendo aqui, ó. A pessoa tá tão nervosa, ela não sabe o que fazer com a mão aí, ela fica aqui, ó, rodando o anel. Mas por que você roda o anel? Qual o sentido de rodar o anel, Bia? Eu não entendo. Rodar o anel. Rodar o anel. É que a pessoa fica aqui rodando o anel. O nome disso ocupada, é né? Vício de linguagem não verbal. Tá. Você quer extravasar a sua adrenalina porque as pessoas estão te olhando. E aí o que acontece? Toda vez que você erra, uma pessoa que tem uma dificuldade naquele seu erro vai caindo na água. Com quantas pessoas você chega do outro lado? Ao fim da sua apresentação, quantas pessoas terão absorvido o teu conteúdo? Cumpriu o propósito? Não cumpriu o propósito? Tem que melhorar a comunicação. Tá entendendo a importância de você buscar quanta coisa você já absorveu aqui em pouco tempo? Isso que é o fato da gente buscar ser 1% melhor todos os dias. Bia, deixa eu te fazer uma pergunta. Vestir-se bem custa caro? Não. Primeiro,
Frase de impacto. Eu trabalho muito, você passou já por alguns processos de consultoria. Eu gosto muito de falar frases de impacto porque realmente ficam na cabeça das pessoas. Caro é o que você não usa. Não interessa. Você não rasga uma nota de R$2 só porque ela vale R$2. Então, caro é o que você não usa. Então, quando você tem a estratégia e você sabe o que você está escolhendo, aquilo faz um sentido, você pisa firme, você tem certeza naquela compra. Então, independente de quanto você tenha no seu bolso para investir na sua imagem, quando você tem o seu olhar treinado para o que é bom, quando você tem um pouquinho de conhecimento técnico sobre a composição daquela roupa, se aquilo vai durar um pouco mais, se a manutenção encaixa no seu dia a dia, tudo isso vai pesando numa balança. Sempre gosto de falar que as escolhas das roupas, elas são como uma balança. Então tem o quanto ela custa, tem o design dela, tem o acabamento, tem a etiqueta de composição, os ambientes nos quais você frequenta, se aquilo ali tá de acordo. Então, você vai pesando a balança para decidir se o quanto estão te cobrando por ela vale a pena ou não. E isso vai variar de pessoa para pessoa, não tem uma receita de bolo. Mas o conhecimento é o fator-chave para você fazer boas escolhas em lojas de departamento, em lojas populares. Antes ali de começar na consultoria de estilo, quando eu acabei a faculdade de Direito, estava no momento de transição, eu fiz as mídias sociais de uma loja popular de rua, não é loja popular de shopping, não. Loja popular de rua, que atende classe D e E, principalmente. E ali eu ensinei sobre fazer boas escolhas, mesmo para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que precisavam de mais rotatividade. Enfim, não importa quanto você tenha no bolso, o conhecimento que vai fazer a diferença. Estratégia. Eu acho maravilhoso quando uma vez você falou uma coisa assim, cara, quando você veste a terceira peça, você já se diferencia. Sim. Olha como é básico. Eu tô com uma camiseta básica de uma loja popular, coloquei meu blazer, já temos uma diferença aqui. Já se diferencia, né? Eu amo ter a sobreposição, a terceira peça. É ótimo, né? Depois que você começa a colocar, amigo, você não quer mais largar, né? A galera fala assim, mas nem faz muito frio aqui. Não. Por que você... Ponto. Porque o que acontece, Bia? Eu sou da igreja, eu participo do Ministério de Louvor da igreja. Tá. E a gente tem paleta. Então, a gente tem a pessoa que cuida... E vocês têm a consultora da paleta? A gente tem. A gente tem a Alice, inclusive, um beijo, Alice, que cuida da nossa roupa. Legal. E aí, quando eu vou comprar roupa agora, eu já procuro cores que estão dentro daquela paleta. Sim. E sempre pensando numa sobreposição. Sim. Ainda mais pelo fato de, sabe, ser gordinho, eu me sinto mais... composto, protegido com uma terceira peça, porque, enfim, às vezes você levanta uma mão, então você sabe que tem uma sobreposição. Sim. Aquilo ali me dá muito mais segurança Sim. do que tá só com uma camisa normal. A roupa é a sua armadura. É como você escolhe enfrentar as batalhas do seu dia a dia. E batalhas não são só coisas negativas, mas os seus compromissos e tudo mais. Então, quando você vai adquirindo, falhou a palavra, socorro. Quando você vai tendo mais camadas, você vai aprofundando essas escolhas, você vai trazendo realmente mais segurança. Sim, você se sente mais protegido, não só necessariamente pela sua movimentação, mas porque você está se portando de maneira a dizer que você se importa com aquilo ali. E a tua roupa, eu também falo isso para os meus mentorados, para os meus alunos, principalmente quando eu tô dando palestra, uma mentoria específica para alguém que eu tô treinando a palestra da pessoa. E aí, quando eu já tô chegando ao fim do plano de mentoria, que a palestra é semana que vem, eu já começo a pedir pra pessoa, vem pronta, eu quero que você venha pra mentoria ou com a roupa que você vai dar palestra, ou com uma roupa muito parecida. Por quê? Porque a roupa, ela já te empodera. A roupa já faz com que você, por dentro, se sinta mais confiante. Pronto. E aí, vamos pro grandão de novo. Se você está se sentindo bem, a probabilidade de você chegar grandão é maior. Sim. Se você tá inseguro, você já nem gosta de ficar na frente, né? Não, vai na minha frente, por quê? Sim. Porque você não quer que as pessoas olhem. Sim. E aí a roupa faz
total Sim. sentido nesse contexto. Sim. E aí, de novo, os nossos caminhos se cruzando, porque é uma mentoria da palestra da pessoa, mas eu já quero que ela venha paramentada para que eu consiga entender o quanto ela está segura Sim. ou não. Falei sobre isso na hora que eu estava saindo de casa, nos meus stories ali, quando eu falei, pessoal, a sugestão, a orientação que eu dou, não dou dicas, dou orientações. Profissionais dão orientações. Ó, viu? O que eu falei para os meus seguidores ali foi: quando você vai fazer algo pela primeira vez ou algo que te tira da sua zona de conforto, vai em algo que te empodere, mas que te deixe seguro, porque você não pode estar desconfortável, porque você já vai estar numa situação em que naturalmente Exposta. você precisa de mais foco, você precisa e tal. Então eu falei, pessoal, estou indo fazer uma coisa pela primeira vez. Nunca participei de um podcast. Olha, tá se saindo muito Eu bem. Eu falei, então eu vou numa roupa que eu me sinto bonita, que está na minha cartela de cores, uma roupa que eu me movimento, eu já sei como ela performa, que, enfim, aí eu falei ali tudo que essa roupa me faz me sentir segura, porque eu queria estar o mais à vontade possível aqui nessa conversa. E isso é pra tudo. Não necessariamente que você vai usar uma roupa antiga, uma roupa surrada, mas algo que você já tem algum mínimo contato. Você não vai botar um sapato pela primeira vez e se ele te machucar. Então tem todos esses pontos de estratégia e pra você jogar no seu time. Você não vai ficar se atrapalhando, pelo amor de Deus. Exatamente. Beleza. E aí é o seguinte, beleza, vou começar a me vestir melhor e etc. Mas o Everton, como saber se eu me comunico bem ou não? Aí, amigo, o buraco é mais embaixo. Vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte: quem faz o meu treinamento, a minha imersão acontece aqui na Barra da Tijuca, no hotel. Dentro da minha metodologia, eu desenvolvi os 3 perfis de oradores. E eu vou contar ele aqui pra vocês, vou trazer esse spoiler, porque quem tá em casa nos assistindo, você já vai conseguir identificar em qual perfil você se encaixa. E aí, você vai perceber se precisa de ajuda Adoro ou um se diagnóstico, não, vai. ou se não precisa de ajuda. Faça o seu diagnóstico. Primeiro perfil é o orador ambulância. O que é o orador ambulância, Léo? A sua diretora fala assim, olha, na semana que vem, eu quero que você seja a pessoa que lidere a reunião. Não, eu não posso. E aí o coração começa a acelerar. A mão suar, a perna tremer, as placas vermelhas começam a subir pelo corpo. Você literalmente precisa de uma ajuda, talvez, médica, porque você não está lidando com aquilo muito bem. O que acontece com a maioria dessas pessoas? Recusa o convite. Não posso. Sim, muito. Não vou. Nossa. E aí, o que acontece? Você recebe um selo na sua testa. Naquela equipe de 30 pessoas, esse aqui não conta pra comunicação porque não consegue. Você perde Nossa, espaço, você tá entendendo? Perde Você espaço. Exatamente. Então, o orador ambulância é o primeiro que precisa de ajuda. A ponto de paralisar. Paralisar a vida. Ele não ganha oportunidades, ele deixa de viver o novo porque ele não tem a capacidade, a habilidade para fazer tal função. Esse é o primeiro perfil de orador. Qual é o segundo? É o orador papagaio. O que é o orador papagaio, Léo? É aquele que eu já sei falar. Eu falo muito bem. Eu já estou acostumado a falar, e eu falo em tal lugar, e eu faço reunião em tal lugar. Só que aí eu quero te falar uma coisa. Falar, o papagaio também fala. E se ele for bem treinado, ele até canta, e você nem canta. Tá entendendo? Foi passado pra trás para um papagaio. Exatamente. Então, esse orador, ele não tem estratégia. Ele não tem técnica. Ele não tem gerenciamento de emoções. Ele só sabe falar. Ele não tem começo, meio e fim. Ou ele é sucinto e grosso, ou ele é fala, mas não prolixo. comunica, né? Uhum. Exatamente. Ou prolixo e cansativo. O orador papagaio precisa de ajuda. Porque se você já fala, legal. Só que agora vamos usar a estratégia? Vamos usar a comunicação de forma assertiva? Uhum. Se identificou aí? Agora vamos para o terceiro tipo de orador. É o orador destravado. É o orador que sabe falar, tem técnica, gerenciamento de emoções. E aí tem o plus no orador destravado, Léo. O que é o orador destravado? Você é um orador destravado. Uau. Sabe por quê? Porque você está pegando o seu conhecimento, o seu conteúdo, embalando com uma comunicação nova para atingir novas pessoas.
E aí hoje você está no começo de um projeto, de um podcast, mas que daqui a 3 anos, esse pode ser um dos maiores podcasts do Brasil. E aí você faz o quê? Um dinheiro novo por meio da tua comunicação. Você não é jornalista. Você não fez comunicação. Só que você tem uma comunicação destravada, tão boa, que você é capaz de fazer um novo dinheiro pegando o teu conhecimento e uma boa comunicação. Bacana. Então, 3 perfis de oradores. Identifica qual é o teu perfil. Se você é uma ambulância e o papagaio, você precisa de ajuda urgentemente. E a maioria das pessoas são papagaio. Legal. A maioria das pessoas são papagaio. Porque o ambulância, ele nem ouve falar de oratória. Ele não procura. É um caminho tão fechado que ele Sim. não busca saber, porque ele já fala o quê? Não é pra mim. Eu não domino isso. Eu nunca vou conseguir. Isso funciona pra Bia, isso funciona pro Léo, funciona pro Everton. Agora, pra mim, ele nem procura a oratória. Alguns estão começando a se conscientizar, mas ainda é muito pouco. Agora, o papagaio, que pra mim é mais perigoso. Por que é mais perigoso, Léo? Porque ele acha que tá pronto. E por ele achar que ele tá pronto, ele vai lá e passa vergonha. E aí ele tá fazendo a mão da pepeca. Aí ele tá fazendo a mão dos fundilhos. Tá botando a mão. Aí ele tá mexendo no cabelo toda hora. Aí ele tá fazendo pêndulo em Niterói São Gonçalo e ele não tá percebendo que ele tá fazendo isso errado. Ele não tem começo, meio e fim. Ele não sabe organizar as ideias, gerenciar os pensamentos. O que eu vou falar? E aí ele sai falando. Fala muito e comunica pouco, né? Nada. Ou nada. Ou nada, né? Exato. Você tá entendendo a importância de você buscar conhecimento a todo instante? Bom, você pegou muita coisa nesse tempo aqui, né? A gente tem assunto aqui para 3, 4, 5 horas. Sim. Inclusive, pode ser até uma possibilidade de um segundo bate-papo. Uma parte Vai 2. que, se eles gostarem, né, Léo? Geralmente a gente fala, se você tá gostando, comenta aí, eu quero parte 2, ó. Comenta aqui Sim. embaixo. Comenta. Não esquece. tem Curte, muito comenta, assunto. compartilha. Exatamente. Não tem? Muito assunto. Mas, assim, Bia e Everton, queria deixar uma pergunta para vocês. Como que eu posso estancar um pouco essa sangria? Como eu posso começar agora com o que eu tenho? Como eu consigo me comunicar melhor? Como eu consigo me vestir um pouco melhor? Vai lá, Bia, começa. Olha, sugestão rápida para já melhorar a sua vestimenta. Tira a camiseta com muita informação visual. Não vou falar de marca, nada do tipo, mas tudo que seja muito poluído visualmente. Dá uma separada em tudo que é estampado no teu guarda-roupa e vê se essa quantidade compõe mais que 50% do teu guarda-roupa. Vê o que é realmente liso. Pode parecer uma bobeira, mas a limpeza visual facilita muito a sua apresentação, a sua comunicação, porque não vai ter tanta coisa competindo. Ai, Bia, mas você tá com o blazer estampado. Mas tem intenção e eu já tô umas fases mais na frente. Me respeita, por favor. Mas o fato é, uma coisa, assim, inicial é você limpar visualmente. Tira, dá um respiro, que aí depois você vai buscar a essência, depois você vai buscar as suas referências, depois você vai entrar em contato comigo, a gente faz uma consultoria, ou então mesmo você pode buscar sozinho suas referências para identificar o que você vai mudando. Mas buscar ali uma limpeza visual. Calça jeans com muita lavagem, com rasgado, com tachinha, com bordado. Porque parece que não, mas individualmente as peças soam inofensivas. Quando você coloca junto, acabou. Você acha que é uma calça jeans e uma camiseta. Mas você tá muito mais poluído visualmente do que você acha que tá. E isso já acabou com a tua imagem. Legal. Pegou? E Everton? Dica prática, hein? Dica muito! Bom, não era pra ser prático? Extremamente prático. Fantástico. É porque é pra terminar esse episódio e abrir o guarda-roupa lá, o closet já... Exatamente. Olha, eu diria que para você começar com o que você tem, o primeiro passo que eu te diria, de verdade, é busque ajuda. Porque geralmente, a comunicação é muito maior do que só falar. Então eu não tenho como te dizer, abre o guarda-roupa, olha lá e tira. Não é tão prático assim. Exemplo, tira o vício de linguagem. Não tira assim, você precisa de uma ajuda de um profissional. Abre aqui e tira em segurança. Não funciona desse jeito. Então, o que eu poderia falar de imediato é, busque uma ajuda de um profissional.
Porque ele vai fazer um diagnóstico junto contigo, ele vai limpando o que precisa ser tirado, ele vai acrescentando o que você precisa. Mas para que eu também deixe aqui algo prático, Everton, eu não consigo agora investir num treinamento, eu não consigo agora investir numa mentoria. Organize as suas ideias. Boa. Organize as suas ideias. Nós vivemos numa fase da vida que está na moda ouvir áudio em 2.0, assistir vídeo do YouTube em 2.0. Eu falo para os meus alunos, sabe o quê? Se você não tem tempo para assistir o vídeo do YouTube sem ser em 2.0, você não tem tempo para assistir. Assista em outra hora. Se você só ouve áudio em 2.0, você não tem tempo para ouvir o áudio, ouça em outra hora. Porque o que você está fazendo com você? Acelerando a sua mente. E tem um processo chamado neuroplasticidade. Você adapta o teu cérebro a viver no 2.0. Aí quando chega na hora de falar na reunião, você quer falar no 1.0. Com fluidez, raciocínio, lógica, argumentação. Não vai acontecer. Porque você está condicionando a tua massa cinzenta a viver no 2.0. Então, se eu pudesse aqui deixar para você uma orientação que você pode começar agora. Sabe essa notificação que acabou de chegar no seu celular, que é um áudio, um podcast de 3 minutos? Não acelera mais. No começo não é fácil, mas é uma escolha. Eu escolho ser assim. Eu escolho não condicionar o meu cérebro a viver no 2.0. Porque quando eu for falar, é muito mais fácil que eu tenha organização de ideias, coerência de raciocínio e clareza de conteúdo. Uau! Olha só, você pegou muita coisa aqui, não pegou? Se você não começar a colocar um pouquinho disso em prática, sinto te dizer, você é extremamente resistente. Gente, a gente tá encerrando esse papo, mas deixando já daqui a pouco, até breve, a gente vai voltar com a continuação, porque tem muito assunto pra gente poder trabalhar. Gente, deixa o arroba de vocês para quem quiser segui-los, quem quiser, mentoria, consultoria. Aproveitem. A Bia de novo, né? Eu gosto sempre de ser gentil, as mulheres, as meninas. Meninas primeiro. Meu Instagram é Beatriz Mouta. Mouta com 2 T's, M-O-U-T-T-A. Estou lá diariamente compartilhando com muito bom humor, com leveza, mas também com frases de impacto. Como você pode fazer para se vestir 1% melhor todos os dias. Muito bom. Muito legal. Obrigado, Bia. Bom, gente, o meu Instagram é o @destrave-sua-comunicacão, porque lá não tem o cedilha e nem o tio. Então é só você botar destrave-sua-comunicacau, _ UFC, que você vai me encontrar. Nós trabalhamos com treinamento na base da imersão, que acontece no hotel aqui na Barra da Tijuca, com mentorias, que podem ser individuais ou mentorias em grupo, treinamentos empresariais. Aí eu tô ouvindo o Everton falando e eu preciso levar ele para treinar minha equipe lá na empresa. Estamos à sua disposição. E também palestras no seu evento, onde você necessitar que a comunicação chegue de forma clara e assertiva, nós estamos à sua disposição. Gente, obrigado demais pela presença de vocês. Que papo fantástico. Glória a Deus por isso. Tenho certeza que você sai daqui reflexivo. Esse é o principal intuito desse podcast. Obrigado. Não esquece, curte, comenta, compartilha esse podcast para as pessoas que precisam também receber essa enxurrada de insights. Até a próxima!